Quem está com saudade do pastor Manassés e da pastora Rita? Aleluia. A gente fica com saudade, né? A gente quer ver logo, sente logo uma falta ali. Gente, a nossa lição de hoje, ela tem como tema não pensar além do que convém. É a lição 4, né? Não pensar além do que convém. Pedi para as meninas colocarem aí, já Romanos 12, 3, né? Vou pedir para que abram, se puder abrir, Romanos 12, do 3, que eu vou ler até o 6. Vai ficar bem melhor. É tão bom quando o Senhor está falando assim, ministrando, né? Eu também estava orando ali, Senhor, né? Eu sei que a tua prova é para me aprovar. Eu orando ali, orando junto com o valoroso ali, assim, Senhor, prova para aprovar. E Deus, ele vai falando, né? Ele vai compartilhando aquilo que o Juliano estava falando. Então vamos ler aí, gente. Romanos 12, a partir do versículo 3. Eu vou pedir só uma paciência aos irmãos, que eu estou meio rouco. Então vou pedir para que vocês que têm uma voz bonita, a gente vai ler todo mundo junto, certo? Do 3 até o 6. Vamos ler. Por isso... Joia, até aí. Acho interessante, né? O tema da nossa lição de hoje é não pensar além do que convém. Então, a gente vê aqui em Romanos, Paulo ele é maravilhoso quando ele faz essa ilustração, né? Ele compara a igreja como o corpo, né? O corpo de Cristo, ou seja, o corpo, nosso corpo, ele tem muitos membros, certo? Amém? Tem muitos membros, né? E o próprio Paulo fala em outro momento que o cabeça desse corpo é Cristo. E nós somos os membros que completam esse corpo. Então, uma coisa que tem que vir na nossa mente, gente, que é importante para a gente entender sobre esse conceito de não pensarmos além do que convém, nem pensar também de forma inferior. É o seguinte: qual é o meu lugar no corpo de Cristo? É uma coisa que você tem que se perguntar. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Porque se você souber qual é o seu lugar no corpo de Cristo, você não vai ficar pensando além do que convém, nem pensando menos demais. Se você sabe o seu lugar no corpo de Cristo, você não vai ficar pensando... Você já imaginou o dedão do pé dizendo, eu não quero ser dedão, eu quero falar? Já pensou? O dedão dizendo, não, eu quero ter a habilidade da boca, eu quero falar. Já imaginou a confusão que ia ser no seu corpo? Né, Eliamar? Né? Já pensou? O dedão falando, né? O que é ter de reclamação, porque o que sofre é o pé, né? O pé sofre o bichinho, né? De vez em quando alguém sem querer dar uma pisada. Já pensou que confusão ia ser? Então, você tem que saber qual é o seu lugar no corpo. Porque se você souber qual é o seu lugar no corpo de Cristo, você não vai ficar preocupado. Eu acho tão massa ser do Ministério de Louvor, eu queria ser de lá do Ministério de Louvor. Eu queria cantar, eu queria ser baterista, porque eu acho... Mas de repente não é o seu lugar no corpo de Cristo. Não é. E tem outra coisa, tem gente que diz assim, não, eu acho que
eu não vou conseguir fazer nunca nada, nunca vou servir o Senhor, nunca vou ser, eu não me encaixo em nada. Isso aí às vezes é egoísmo também, sabe? É porque você não, às vezes algumas pessoas não querem servir, mas às vezes é esse complexo de inferioridade que o diabo coloca, e você não entende que todos, exatamente todos, têm um lugar no corpo de Cristo. Então a primeira coisa que você tem que saber é que você tem um lugar no corpo de Cristo. E como é que você vai descobrir esse lugar no corpo de Cristo? Quem pode dizer como é que você pode saber qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Pode falar aí, não se preocupe não em acertar, errar. Fala aí. Aqui é uma escola, amém? Escola se aprende, né? Alguém quer falar? Como é que eu saberia o meu lugar no corpo de Cristo? Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Jesus é o cabeça, certo? Então, quem é que sabe melhor o meu lugar no corpo de Cristo? É o cabeça. Então, se você tiver um bom relacionamento com o dono do corpo, você vai saber o seu lugar no corpo. Porque uma coisa vocês têm que saber, queridos, vocês não nasceram para crescer, multiplicar e morrer. Né? Isso aí eu ouvi meu professor de ciências dizendo, eu quando era lá pequenininho, ele dizia, olha, ser humano nasceu para nascer, crescer, multiplicar e morrer. Né? Não, o Senhor nos ensina que nós nascemos com um propósito. Então o Senhor é que vai nos ensinar qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Isso é importante. Porque a gente tem que ter cuidado com os ataques do inimigo. Que ora quer fazer com que você pense além e horas quer dizer que você não é nada. Quer botar na sua mente, você não é nada, eu não sou nada. Né? Então, vamos lá. Áreas em que precisamos de equilíbrio. É a primeira parte da lição. Pode colocar a lição, gente. Área que nós precisamos de equilíbrio. Aí ele tem orgulho versus humildade, independência versus interdependência, vanglória versus glória de Deus. Vamos lá para orgulho versus humildade. O orgulho e seus danos. Vamos abrir, acho que já deve estar aqui, né? Isso, 1 Timóteo 3,6 diz o seguinte: motivo da queda do diabo: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia da mesma condenação que caiu o diabo, né? Então, uma das coisas que você tem que se precaver para que você não venha pensar além do que convém a seu próprio respeito, é você tratar o orgulho. Para quem não sabe, o orgulho foi o primeiro pecado que surgiu, né, no meio da criação de Deus. Foi o diabo. Quando ele teve esse mesmo pensamento do dedão que queria falar. Imagine o dedão disse, não, eu quero ter a mesma capacidade do cérebro, eu quero pensar e comandar. Foi isso que o diabo fez. Ele quis ser igual ou maior do que Deus. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Vamos partir para essa segunda parte, essa parte aqui. Pode acontecer com qualquer um. 2 Coríntios 12:7. Olha só. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Se você, eu acho que é uma das, eu gosto muito dessa passagem do apóstolo Paulo de 2 Coríntios 12, que ele fala bem assim, ele fala na terceira pessoa, né? Ele começa a dizer, eu conheci um homem, que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu ao terceiro céu, e ele estava falando dele mesmo, e viu coisas inefáveis, coisas grandes que a um homem não se pode dizer. Eu imagino que Paulo lá viu no céu, né? Coisa grande que se realmente, se ele fosse falar, ia gerar tanta especulação, porque tem gente que inventa tudo, né? E se aproveita de tudo para especular. Então assim, ele diz que viu coisas tão grandes que não era nem melhor dizer aos homens.
E aí ele vai falando, olha, coisas grandes. Agora, para que eu não me ensoberbecesse por causa das revelações, do poder dessas revelações, aí ele disse, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás, que eu orei 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim, mas o Senhor disse, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, assim, você vê, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, para que eu não me ensoberbecesse por causa das revelações. Então, a gente tem que ter maior cuidado em relação àquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Porque, queridos, um dia desse eu estava falando com alguns irmãos da célula, da nossa célula. Eu disse, olha, você sabia que Deus, Ele pode lhe exaltar de uma maneira que você vai se destacar no serviço, ainda muito mais que o pastor Manassés. De uma maneira tão grande que de repente você possa se destacar nessa nação. Mas aprenda uma coisa. O discípulo nunca é maior do que o seu mestre. E isso foi Jesus que disse, viu? Jesus ele disse o seguinte, ele disse, olha, se vocês crerem, vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. Mas lá na frente ele disse, mas o servo, o discípulo nunca é maior do que o seu mestre. O servo nunca é maior do que o seu Senhor. Ou seja, o relacionamento de discípulo e mestre nunca acaba. Nunca se acaba. Você pode até fazer coisas maiores até do que o seu pastor, mas você lembre-se que você não é maior do que ele. Amém? Então, Paulo disse, para que eu não venha me ensoberbecer, porque talvez, queridos, quantos homens de Deus a gente tem aí na história, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus que caíram quando estava lá em cima. Quando estava lá em cima, caíram. Então a gente tem que ter o maior cuidado. O próprio Paulo falou, disse, olha, cuidado aquele que pensa que está de pé, para que não caia. Então a gente tem que estar sempre vigiando, né, para não se ensoberbecer. Então, o orgulho pode acontecer com qualquer um, viu? Com qualquer um, entendeu? Então a gente vê também em Tiago 4,6 que Deus resiste ao soberbo, né? Deus resiste ao soberbo, né? Também tem lá em Provérbios 16:18 que diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo é antes da queda. Então, assim, quanto maior o orgulho, quanto maior a altivez, maior vai ser a queda, né? É interessante essa passagem de Provérbios, porque ela fala que o orgulho antecede a queda. Ela já está dizendo, vai cair. Já está avisando, vai manter o orgulho, vai cair, né? Vamos mais adiante. A humildade e suas bênçãos. A humildade e suas bênçãos. Vamos ler aí Filipenses 2, do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas vaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, a gente vê aqui que o contrário do orgulho é buscar uma vida de humildade. A gente sabe disso, que o inverso do orgulho é a humildade. Mas esse caminho de humildade é o caminho da humilhação. Ouvindo uma pregação do Derek Prince, né, que o pastor estava sempre compartilhando, que fala sobre justamente essa questão do jejum, né, como uma forma de se humilhar, ele fala isso, né, que a gente não deve orar pedindo a Deus humildade. E eu já fiz muito essa oração. Senhor, me faz humilde, me faz humilde, me faz humilde. Não é você pedir a Deus que ele de repente vou fazer o Júnior, esse orgulhoso humilde. Não, eu é que tenho que buscar o caminho da humildade. Através de onde? Da humilhação. O Senhor Jesus ensinou dessa maneira. Ele era Deus.
mas ele não se usurpou, como diz também outra versão, como Deus, né? Mas ele disse não. Ele foi obediente. E a obediência levou ele a um caminho de sofrimentos, de humilhação, né? Em situações em que ele teve que se curvar à palavra do seu pai. Então, o caminho da humildade é um caminho de humilhação, né? A gente vai ver em Mateus 23:12, que diz: pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o caminho é esse, né? Porque, como a gente viu, né? O orgulho antecede a queda. Então, aquele que se exalta, ele será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Em Tiago 4:6, ele diz o seguinte: mas dá graça aos humildes. Mas ele concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Uma coisa importante que a gente tem que aprender em relação a isso é que nada na nossa vida é por mérito. Não é por mérito que servimos a Cristo ou ao corpo. É pela graça. Não será por suas habilidades que Deus se utiliza de você, mas pela sua rendição, renúncia e entrega. Então, não é por mérito que nós servimos a Cristo e servimos ao corpo. Não é por conta das nossas habilidades. Um dia eu guerrei muito contra esse problema. Já foi bem maior, hoje é bem menor. Na minha cabeça tudo era questão de mérito. Se Deus me abençoava, foi porque eu mereci. Eu fiz alguma coisa que fiz por merecer. Então esse problema de mérito é complicado. Porque você começa a achar que tudo que acontece na sua vida é por conta dos seus esforços. É claro que você tem que se esforçar para fazer o melhor. É claro, a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Então assim, e o apóstolo Paulo nos ensina que se a gente vai fazer alguma coisa, a gente faça como se estivesse fazendo para quem? Para quem? Para o Senhor, né? Eu vou falar que nem o pastor Manassés. Tem gente que... Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, a gente vai procurar se esforçar, fazer o melhor. Mas, tudo que advém de Deus na nossa vida é por conta da graça. A própria palavra de Deus diz bem assim, olha, a chuva cai para justos e injustos, o sol nasce para justos e injustos. Ou seja, tanto quem faz justiça, quem pratica justiça, quem pratica a injustiça, é abençoado pela graça de Deus, através da chuva e do sol. Você entende que tudo é pela graça? Tudo é pela graça. Então, Deus concede graça aos humildes. Então, a gente tem que ter sempre esse pensamento. Não é porque eu sou habilidoso. Porque eu entendo tanto disso aí, que eu vou um dia servir ali, servir aqui. Não, não. Até porque aquilo que o Kleber falou agora pela manhã, né? Que Deus se agrada de um coração humilhado, quebrantado. Foi dessa maneira que Davi foi encontrado por Deus. Quando Saul começou a ficar independente e se achar melhor, ao ponto de fazer o papel do sacerdote. A Bíblia diz que ele foi fazer o papel de Samuel. Oferecer o holocausto. Não era o papel do rei. Aí Deus disse, olha, Samuel, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Já rejeitei Saul. E quem era o homem segundo o seu coração? Era um homem humilhado, arrependido, quebrantado. Ele encontrou isso no coração de Davi. Então é isso que Deus quer encontrar no coração daqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui. É encontrar esse coração quebrantado, humilhado. Vamos lá, vamos mais à frente. Vamos, independência versus interdependência. A independência e seus danos. Em Provérbios 18:1 diz o seguinte,
o isolamento, né? Quem se isola busca os interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O isolamento é por orgulho. A pessoa que é independente, ela está dizendo, eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Então, o independente não tem como agradar a Deus. A gente pode encontrar diversas passagens que não estão aqui na lição, mas que fala como deve ser o coração daquele que não quer pensar além do que convém. Por exemplo, em Provérbios 27, 17 diz o seguinte, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, veja só, assim como o ferro amola, né, o ferro, né, então assim o homem, ele afia o seu companheiro. O que aqui essa passagem está dizendo? É o seguinte, olha, a gente precisa de outro para ser afiado. A gente precisa de outro que vai nos ajudar. Eu gostava muito de uma frase que um professor meu de um curso de teologia, ele dizia o seguinte, ele disse, olha, eu leio muitos livros. E ele citava essa frase que na verdade era de um pregador, de um teólogo inglês, que eu não lembro quem era que dizia. Ele falava muito, mas eu não lembro. Mas ele disse, olha, eu gosto de ler muitos livros. Por quê? Porque eu aprendi o seguinte, que Deus me deu pouco juízo para eu aprender do juízo dos outros. Né? Então assim, ele estava dizendo, olha, eu preciso daquilo que o Senhor revelou também para outros, assim que o Senhor clareou para outros, para que eu possa crescer, né? Outra coisa interessante é que está em Eclesiastes 4, 9 ao 10, diz o seguinte, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se um cair, outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Entendeu que não dá para andar independente? Não tem como ser independente, né? Também gosto dessa passagem de Romanos 1, do 11 ao 12, que diz, anseio, isso era Paulo falando com os romanos, né? Ele diz assim, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha só o que Paulo falou, que coisa maravilhosa. Paulo nessa carta ele fala assim, olha, eu tenho ouvido falar da fé de vocês, que é uma fé maravilhosa, tal. Então veja só, Paulo diz assim, olha, eu quero encontrar com vocês, porque eu quero compartilhar alguns dons, mas também eu quero ser fortalecido na fé, e a gente venha mutuamente, né, um ao outro edificar. Você entende a necessidade de você estar sempre caminhando junto com alguém? Aquilo que o Juliano falou, né, a importância de você estar procurando pessoas que lhe aproximem de Deus. Pessoas que vão lhe edificar a fé. Porque a gente precisa, quantas vezes, às vezes... o Juliano falando assim que é muito chorão. E pior que quando a gente vai envelhecendo, vai ficando mais chorão ainda. Aí, o que acontece? Eu antes eu só chorava para Deus nas orações. Agora, o meu pastor já me pegou várias vezes chorando. Eu já chorei várias vezes nos braços do meu pastor. Choro mesmo. Das minhas dificuldades. Se não fosse meu pastor para estar me orientando em muitas coisas em que eu sou fraco e preciso mudar, eu continuava o mesmo Júnior, independente, sabe? Vivendo conforme a sua própria vontade, sendo discípulo de si mesmo, sendo discipulador de si mesmo. Não, a gente precisa um do outro, né? E a gente precisa ser edificado na fé, né? Quantas vezes eu sou edificado numa conversa com um irmão, num testemunho rápido que ele tem para dizer, poxa, aí eu aprendo com isso. Não dá para andar independente. E tem pessoas que insistem em andar independente e dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Olha o que ele diz bem aqui, né? É interessante que ele fala aqui, nessa passagem aqui de Provérbios. Vamos lá. Que ele diz aqui o seguinte, Eclesiastes, ele diz bem assim, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Né? Vamos seguir em frente. Né?
Inclusive tem a passagem aqui de Hebreus 10, 24 e 25, diz o seguinte: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, assim, que a gente não tem o costume de outros, né? Há um mês atrás eu estava conversando com um amigo e ele chegou para mim conversando. Eu faço algumas declarações de imposto de renda e esse amigo veio me procurar para fazer a declaração dele, né? E ele vem bem pentecostal, né, falando da palavra de Deus comigo, tal, me abençoando, orando, né? Naquela conversa informal. Aí de repente uma conversa vai, conversa vem, ele fala para mim que não estava frequentando mais nenhuma igreja. E que em casa mesmo ele ensinava a esposa e os filhos. Inclusive ele já tinha um púlpito. Assim, meu irmão. Aí se você já leu Hebreus 10, 24, 25, que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, a gente tem que estar junto e não separado. Então, para mim, o que vai de encontro à palavra está errado. Aí ele ficou assim, aí comecei, né? Aí eu fui, né? Pai, levando ele na palavra, levando ele para a palavra. Disse, olha, eu não vou falar nada para você que está fora da palavra. E fui mostrando a ele no celular, aqui, ó, o que é que está escrito aqui? Está escrito a lei, né? Tá. Ficou com a promessa que vinha aqui visitar, né? Estou esperando. Né? Tem que ser no dia do pastor Manassés, aquele dia que vai pegar e arrancar o coração dele. Que nem aqueles fatality. Quem já jogou Mortal Kombat. Tem que ser naquele dia. Porque só assim, cara, muitos anos de crente, mais velho de crente do que eu, agora está com essa ideia. Um púlpito em casa. Poxa, Jesus. Vamos lá, vamos seguir em frente. Eu não estou aqui para falar de ninguém. Vamos lá. Interdependência e suas bênçãos. Interdependência é você se relacionar mutuamente com o outro, né? É você estar sempre, um está ajudando o outro. Então, a interação do corpo, 1 Coríntios 12, 21, 26. Né? Eu vou precisar de vocês para ler, né? Vamos ler, vamos lá. O olho não pode... a fim de que não haja divisão no corpo, mas... Amém. A gente vê aqui que essa interdependência é aquilo mais ou menos que a gente falou sobre o corpo, né? Que nenhum pode pensar que o outro membro é mais inferior, nem que o outro é superior. Aquilo que a gente falou no começo. Então, se você sabe o seu lugar no corpo, se você busca no Senhor o seu lugar no corpo, porque é quando você tem um relacionamento com Deus, que você conhece a Deus, que Deus ele vai te mostrando a tua identidade no reino. Quem você é no reino? A sua identidade está nas mãos daquele quem o identifica. Quem é quem o identifica? É Deus. Então, se você tiver um bom relacionamento com Deus, você vai conhecer o seu Pai, que está nos céus, e Ele vai revelar quem você é como filho.
Então, se você sabe o seu lugar no corpo, você não vai ficar pensando, porque eu queria ser o Kleber. Não, o Kleber sabe das lutas que ele tem. Eu queria ser o Juliano, eu queria ser fulano. Não, você tem que saber. Se você souber o seu lugar no corpo, não vai surgir no seu coração inveja, orgulho, presunção, mentira. Não, porque eu sou quem sou. Eu sou quem sou. Eu não preciso ser e não ser. Eu sou quem sou. Né? Então, assim, quando a gente sabe, a gente entende essa questão do corpo, o meu lugar como membro, né? Então, assim, e a gente vai entender que a gente precisa um dos outros, né? Já pensou que a igreja fosse feita somente do pastor Manassés? Não, o pastor Manassés precisa aqui desse corpo de obreiros, assim como esse corpo de obreiros precisa do pastor Manassés. Então, assim, o corpo é isso, é funcionando dessa maneira, essa engrenagem, como o nosso pastor falou no último culto. Se uma engrenagem, ela quebra. Por isso que ele fala que se um membro sofre, todo o corpo sofre. Não é assim, não é, Jailson? Quando a gente está doente, por exemplo, sei lá, hoje a gente estava saindo de casa, a minha filha estava dizendo que não gosta muito da mão esquerda porque só usa a direita. Aí a minha outra filha, a Valentina, disse assim, então vamos arrancar o teu braço esquerdo para tu ver se tu não vai fazer falta? Porque a gente não usa muito e pensa que não precisa dele, mas precisa, né? Por mais que pareça parece que é aquele, né, membrozinho pequeno, não é necessário. Olha, eu quebrei o dedinho do pé, midinho. Eu quebrei o dedinho do pé, o midinho. Eu já ouvi o estralo. Tuf. Meu amigo, nesse tempo que ele estava meio solto, cara, acredita que eu senti a falta dele? E parece que você vai perdendo um pouco do equilíbrio. Porque o dedinho você sente falta dele. Puxa, olha, tá vendo? Você pensa que não faz falta, faz. Faz. Então a gente precisa um do outro. Né? Então vamos lá, mais adiante. Vamos para vanglória versus glória de Deus. A vanglória e seus danos. Aqui em Filipenses 2:3, ele fala o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns os outros superiores a vocês mesmos, né? Então, assim, quando você pensa de maneira moderada que você não é especial a um ponto que você se torna indispensável na sua cabeça, você tem que ter cuidado com esse pensamento, né? Porque às vezes o diabo quer colocar você num patamar que não existe, como ele mesmo pensou, né? Que ele era o cara, que ele era o grande. A gente tem que ter cuidado com esses pensamentos. Ele fala aqui, para que ninguém se glorie, né? 1 Coríntios 1:26-29. Vamos ler com energia, porque eu senti que alguns irmãos já estão tão fraquinhos, acho que é por causa do jejum. Mas a gente vai ler com energia, pensando assim, depois eu vou tomar um café, daquele café bom, maravilhoso, quando sair daqui. Vamos lá. Irmãos, pensem. Amém. Para que ninguém se glorie, né? A glória tem que ser para Deus. Eu acho interessante essa parte aí. Eu fiquei lembrando de muitas vezes que o pastor Manassés fala aqui que tinha pessoas que chegou na comunidade que assim, é como diz aí, não era nada. Como ele fala ali, né? Poucos eram nobres de nascimento, né? Poucos eram nobres, ou seja, não era nada. Aí foi lá o pastor e a pastora Rita, foi levantando tal, né? E trazendo conhecimento bíblico, de repente estava querendo ser mais do que o pastor.
Outras pessoas que ele ajudou financeiramente, não tinha direcionamento nenhum, foi lá, ajustou, de repente o cara se encontrou numa profissão, tal, o cara cresceu, de repente, chute no pastor. A gente tem que ter o maior cuidado disso para a gente não se gloriar. E a gente sempre nos lembrarmos de que nós éramos nada, né? Olha só, porque o que é que Jesus disse? Olha, ele disse que ele escolheu as coisas tolas para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas vãs desse mundo para confundir as que acham que são alguma coisa. E eu sou uma dessas coisas. Eu era uma coisa tola, vã, fútil, que Deus chamou, né? Eu gosto de falar da testemunho próprio, né? Teve um tempo, muitos anos atrás, né? Quando aqui era Manaim, que teve uma situação que o pastor Ginaldo, ele tem que estar com muitos anos isso. E o pastor Ginaldo precisou de alguém para fazer algumas mudanças na juventude. E disse: Júnior, olha, você tem condições de assumir a juventude? Eu disse: tem, pastor, tenho. Mas eu disse aquele tenho, com um orgulho próprio, me achando que eu era o cara. Achando assim, não, e eu posso fazer ainda melhor que os outros. Ainda pensei assim, ainda posso fazer melhor que os outros fizeram. Porque os outros erraram assim, eu vou fazer assim, assim, assim. Deus só deixou eu brincar para mostrar que eu não sabia nada, nem era nada, e que sem Ele não podia nada. Eu via a juventude minguar assim, e eu vi que Deus estava dizendo assim: olha, você não é essa Coca-Cola toda aí no deserto não, que você achava que você era. Você não era. Mas é bom a gente aprender, tem um ditado que diz, né? O inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio com os erros dos outros. Então, assim, eu hoje aprendi com os meus erros e aprendo também com os erros dos outros. Então, nunca pense mais de si mesmo. Nunca ache que você é demais. Cuidado, né? Não se glorie, dê glórias é a Deus. Né? Então, para a gente encerrar, porque já são 10 horas, a glória de Deus, o reconhecimento da graça e suas bênçãos, sendo provado pelos louvores. Olha só o que fala Provérbios 27, 21. O crisol é a prata, o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe, né? Essa semana eu tive essa experiência, né? Depois que eu ministrei aquela palavra, não faltaram elogios, né? E eu disse: misericórdia, e é para o joelho, né? E é para o joelho, logo para o joelho. Logo para o joelho. Aí o cume dos elogios foi o meu pastor dizendo, falando, me elogiando no púlpito. Disse: pronto. Quando eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu fiz, Juliana. Quando eu cheguei em casa, quando eu entrei na minha casa, eu deixei a menina na sala, eu fui para o meu quarto, me tranquei e fui para o joelho. Porque eu sei que veio de Deus. Mas você pensa que o diabo não fica querendo dizer: não, senhora, você é o cara, Júnior. Nossa, que palavra, Júnior. Não, eu corri, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, o que prova o homem são os elogios. Talvez até o diabo mesmo, lá na época quando era Lúcifer, de repente teve algum anjo, disse: poxa, tu és o querubim, rapaz, tu é o cara. De repente, o diabo, ele já foi se quebrando, porque não entendeu que os elogios que ele recebia não era dele, era para a glória de Deus, né? Então a gente tem que ter o maior cuidado com os elogios, entendendo sempre que a glória de tudo que a gente faz. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina o seguinte: olha, depois que você fizer tudo, se considere um servo inútil, porque você só fez aquilo que alguém pediu para você fazer, aquilo que Deus pediu para você fazer. Então, assim, se você serve a Deus no corpo, nunca pense além do que convém pensar. Sempre saiba, tudo é para Ele
por Ele, né? Como diz aquela canção, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Tudo é de Deus, tudo é para Deus. Amém? E a sua vida também. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos ficar em pé? A gente vai fazer... Não, pode ficar sentado, né? Fazer o momento da oferta. Quero chamar aqui as irmãs para fazer a oferta, né? Para a gente encerrar a adoração a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas, né? Curvem suas cabeças e vamos orar.